Você já se perguntou por que muitas orações pelos enfermos não parecem surtir efeito, mesmo quando proferidas com fé verdadeira e um coração sincero? Essa é uma questão que ecoa nas profundezas da alma de muitos cristãos, gerando por vezes perplexidade, desânimo e até mesmo uma sombra de dúvida sobre o poder de Deus ou a eficácia da nossa própria intercessão. Não é raro testemunharmos o clamor apaixonado por cura, seguido em alguns casos por um silêncio que se estende, ou por um desfecho que desafia nossa compreensão. Onde residiria, então, a chave para uma oração que não apenas toca o coração do Pai, mas que se alinha à sua vontade soberana de tal forma que libera seu poder transformador sobre a enfermidade? É sobre essa pergunta inquietante que a palavra de Deus nos oferece luz e direção. Tiago 5, 14 e 16 nos convida a uma reflexão profunda ao nos exortar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Este texto é um farol, mas sua luz é multifacetada, revelando não apenas a promessa da cura, mas a profundidade e as condições de uma oração verdadeiramente eficaz. Ele nos aponta para uma dinâmica espiritual que vai muito além de meras palavras ou rituais. Se você anseia por uma compreensão mais profunda, por uma prática de oração que ressoe com o coração de Deus e libere seu poder de forma mais tangível, então este vídeo é para você. Se você já se sentiu frustrado, confuso ou até mesmo impotente diante da enfermidade, saiba que não está sozinho. Mas hoje, a confusão se dissipará e a impotência dará lugar à autoridade que lhe foi outorgada em Cristo. Antes de mergulharmos nas profundezas desta revelação, peço-lhe que faça duas coisas fundamentais. Primeiro, confirme a sua inscrição neste canal. Ao se juntar à nossa comunidade, você não apenas garante que não perderá nenhum dos nossos estudos transformadores, mas também se une a um propósito maior, o de espalhar a verdade da palavra de Deus a um mundo sedento. Segundo, dedique um momento para escrever nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Sua participação é vital. Ela nos conecta como o corpo de Cristo, unindo corações e mentes em um mesmo propósito, transcendendo barreiras geográficas e elevando a relevância e o alcance transformador desta mensagem a patamares inimagináveis. Sua presença aqui não é um acaso, é um desígnio divino. O problema que enfrentamos, irmãos e irmãs, não é a falta de desejo de curar, nem a ausência do poder de Deus. O problema, muitas vezes, reside em uma compreensão superficial das verdades bíblicas que governam a oração pela cura. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. O desejo é legítimo, a força é aplicada, mas o mecanismo permanece trancado. É tempo de parar de meramente tentar e começar a saber como orar. Hoje você vai conhecer as 5 verdades fundamentais que vão transformar sua maneira de orar pelos enfermos, capacitando-o a interceder não apenas com fé, mas com sabedoria bíblica, alinhando seu coração ao coração do Pai e liberando seu poder de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Prepare-se para uma jornada de revelação que não apenas iluminará sua mente, mas incendiará seu espírito para uma prática de oração mais profunda, poderosa e eficaz. Fique conosco até o fim, pois cada verdade é um elo crucial nesta corrente de poder divino. Amados, a primeira e talvez a mais fundamental das verdades que precisam permear nossa compreensão sobre a oração pelos enfermos é a intrínseca relação entre a soberania inquestionável de Deus e o papel indispensável da oração humana. Muitas vezes,
Um abismo de incompreensão se forma aqui, levando a duas extremidades perigosas. De um lado, a passividade fatalista que diz: se Deus quiser, Ele fará, independentemente da minha oração. Do outro, a arrogância de quem crê poder forçar a mão de Deus através de uma fórmula de fé. Ambas as perspectivas são um desvio da verdade bíblica. Deus é de fato soberano. Sua vontade prevalece sobre todas as coisas, e nada pode frustrar seus propósitos. Em Isaías 46:10, ele declara: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Esta é a majestade inabalável de nosso Criador. Ele não precisa de nós para cumprir sua vontade. Contudo, em sua infinita sabedoria e amor, ele escolheu envolver a humanidade em seus planos. Ele nos convidou a ser seus colaboradores, seus cooperadores neste mundo. A oração não é uma tentativa de convencer um Deus relutante, mas um ato de alinhamento com sua vontade já estabelecida e um convite para que ele opere através de nós. Pensemos na oração do Pai Nosso, ensinada pelo próprio Jesus em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta não é uma oração para descobrir a vontade de Deus, mas para liberar a vontade de Deus. No céu, a enfermidade não existe. A plenitude da saúde e da vida é a realidade constante. Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, estamos intercedendo para que a realidade celestial de cura e bem-estar invada a dimensão terrena, transformando a doença e o sofrimento. O reino de Deus, com todas as suas características, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17, inclui a saúde e a restauração. O sacrifício de Jesus na cruz é a base para a nossa cura. Isaías 53:4-5 profeticamente declara: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Pedro reitera esta verdade em 1 Pedro 2:24, afirmando que, pelas suas chagas fostes sarados. A cura não é algo que Deus talvez queira fazer, é algo que ele já fez na cruz. É parte integrante do pacote da salvação, da redenção completa do ser humano, espírito, alma e corpo. Então, qual é o papel da nossa oração se a cura já foi provida? A oração é o meio pelo qual nós, como igreja, ativamos essa provisão divina na vida de um indivíduo. É o instrumento pelo qual a fé se expressa e se conecta à realidade espiritual da graça de Deus. É como a energia elétrica que já existe na rede, mas precisa ser ligada através de um interruptor para iluminar o ambiente. A oração da fé é esse interruptor espiritual. Observemos a história de Pedro e João no templo em Atos 3:6-8. Um homem coxo de nascença estava pedindo esmolas. Pedro não lhe disse: se Deus quiser, ele te curará. Em vez disso, ele declarou com autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos foram fortalecidos. Pedro não estava impondo sua própria vontade, mas liberando a vontade já estabelecida de Deus, através do poder do nome de Jesus. Ele estava operando em alinhamento com a soberania de Deus, que deseja a saúde e a plenitude. A analogia que melhor ilustra essa dinâmica é a do agricultor. O agricultor não cria a colheita,
Ele não tem o poder de fazer a semente germinar por si só, nem de fazer a chuva cair, nem o sol brilhar. Esses são atos da soberania de Deus, manifestados através das leis da natureza que ele estabeleceu. No entanto, o agricultor tem um papel crucial. Ele ara a terra, planta a semente, rega, remove as ervas daninhas. Se ele não fizer a parte dele, mesmo com a soberania de Deus operando nas leis naturais, não haverá colheita. Da mesma forma, Deus já estabeleceu sua vontade de cura e já providenciou os meios. Nossa oração é o arar da terra espiritual, o plantar da semente da fé no solo da vontade de Deus, a remoção das ervas daninhas da incredulidade e do pecado. Não é forçar Deus, mas cooperar com Ele, cultivando o solo para que sua colheita de cura se manifeste. O alerta aqui é crucial. Cuidado para não usar a soberania de Deus como desculpa para a inação ou para a aceitação passiva da doença. Deus não é um tirano cósmico que aleatoriamente escolhe quem curar e quem não curar, com base em um capricho imperscrutável. Ele é um pai amoroso que já demonstrou sua vontade e providenciou a cura. Nossa oração, portanto, deve ser um clamor de fé que libera essa provisão, não um pedido para que Deus mude de ideia. Ela é uma declaração de aliança com seus propósitos redentores. Considere a história, talvez hipotética, mas verossímil, de Maria. Seu filho pequeno, João, estava gravemente enfermo, com uma doença rara que os médicos haviam declarado incurável. Maria, uma mulher de fé profunda, havia orado incessantemente. No entanto, ela começou a ouvir sussurros, até mesmo de outros crentes bem-intencionados que diziam: se for da vontade de Deus, ele será curado. Precisamos aceitar a soberania de Deus. Maria lutou com essas palavras. Se a soberania de Deus significava que a cura era um dado incerto, por que Jesus curou a tantos? Por que a Bíblia ensina a orar pelos enfermos? Em sua angústia, ela foi buscar a Deus com ainda mais fervor. Em vez de simplesmente orar se for da tua vontade, ela começou a estudar a palavra, buscando a vontade de Deus revelada. Ela encontrou Isaías 53, 1 Pedro 2, as narrativas de cura de Jesus. Ela percebeu que a vontade de Deus já havia sido revelada. Ele é o curador, e a cura faz parte da obra redentora de Cristo. Sua oração mudou de uma súplica incerta para uma declaração de fé fundamentada na palavra. Ela não estava mais pedindo para Deus querer curar, mas estava liberando o poder de cura que Deus já queria manifestar. Ela ungiu João com óleo, como Tiago 5 instrui, e orou com uma autoridade que nunca sentira antes, não de si mesma, mas da revelação da palavra. Dias depois, para a perplexidade dos médicos, o estado de João começou a melhorar drasticamente e ele foi completamente curado. Maria entendeu que a soberania de Deus não a isentava de orar, mas a convidava a orar em alinhamento com sua vontade já revelada. Portanto, amados, a oração pelos enfermos não é um jogo de dados com o destino, mas uma participação ativa na concretização da vontade de Deus na terra. Ela é o elo indispensável que conecta a provisão celestial à necessidade terrena. Mas a simples compreensão da soberania divina não é o único pilar. Acompanhe-me agora para desvendar a próxima verdade, que nos desafia a ir além da mera aceitação e abraçar uma fé que move montanhas, ou, neste caso, doenças. Prosseguimos, amados, para a segunda verdade fundamental, que ecoa com a força de um trovão nas Escrituras. A imperativa essência da fé genuína e persistente na oração de cura. Se a primeira verdade nos ancorou na soberania de Deus e em nossa colaboração, esta segunda nos catapulta para o reino da convicção e da perseverança. Não basta saber que Deus pode curar. É preciso crer que Ele quer curar e que Ele fará através da nossa intercessão.
O Novo Testamento está permeado pela centralidade da fé na manifestação dos milagres de Jesus. Ele frequentemente perguntava: "Crês tu que eu posso fazer isto?" Mateus 9:28. E em Marcos 9:23, ele declara ao pai de um menino endemoninhado: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." Aqui, o foco não está na capacidade de Deus, que é inquestionável, mas na capacidade humana de crer. A fé é o canal, o conduto através do qual o poder de Deus flui para o reino físico. Sem fé, é como ter uma torneira de água limpa, mas não ter a tubulação para levá-la onde é necessária. A fé que cura não é uma emoção passageira ou um otimismo vazio. É uma convicção sólida e inabalável, fundamentada na palavra de Deus e na natureza de seu caráter. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, como Hebreus 11:1 nos ensina. É a capacidade de ver a cura antes que ela se manifeste fisicamente, porque a palavra de Deus a declara. É a fé que crê que Deus é o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Essa fé também precisa ser persistente. Jesus contou a parábola da viúva e do juiz iníquo em Lucas 18:1-8, para ensinar a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. A viúva não obteve justiça por ser influente, mas por sua insistência inabalável. Jesus conclui perguntando: "Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" Isso sugere que a fé que ele procura é uma fé que persevera, que não desiste diante da demora aparente ou da ausência de sinais imediatos. A oração pela cura não é um pedido único, como se esperasse uma resposta instantânea em um caixa eletrônico espiritual. É um processo de semeadura e cultivo, exigindo paciência e perseverança. Pensemos em alguns exemplos bíblicos. A mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34, tinha uma fé audaciosa e persistente. Ela havia sofrido por 12 anos, gastou tudo o que tinha e não havia encontrado alívio. Mas ela ouviu falar de Jesus e disse a si mesma: "Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei sã." Sua fé não era passiva, era ativa e determinada. Ela perseverou em meio à multidão para tocar em Jesus. E Jesus, sentindo que dele saiu poder, a curou, dizendo: "Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e sê curada deste teu mal." A fé dela ativou o poder de Jesus. Outro exemplo é o do centurião em Mateus 8:5-13. Ele pediu a Jesus que curasse seu servo. Jesus se dispôs a ir à sua casa, mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará." Jesus ficou maravilhado com essa fé, declarando: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé." E o servo foi curado naquela mesma hora. A fé do centurião não se baseava na presença física de Jesus, mas na autoridade de sua palavra. O grande erro, e aqui reside o alerta, é confundir fé com otimismo superficial ou com uma mentalidade mágica. Fé não é pensamento positivo, é confiança fundamentada. Não é tentar manipular Deus, mas confiar plenamente em sua natureza e em suas promessas. Outro erro comum é a culpabilização do enfermo. Se a cura não acontece, a tendência é culpar a falta de fé do doente ou do intercessor. Embora a fé seja essencial, há outros fatores em jogo, como veremos nas próximas verdades. A fé é um catalisador, não um mecanismo de controle ou um chicote para a alma. A fé é como a eletricidade. O poder está lá, latente na usina, Deus. Para que a lâmpada, a cura, acenda, você precisa do fio condutor, a oração da fé, para levar essa energia até ela. Se o fio estiver partido, falta de fé, ou se a conexão for fraca, fé vacilante, a lâmpada não acenderá, ou piscará fracamente. E a persistência é como garantir que a conexão permaneça firme, mesmo diante de flutuações. Imagine tentar carregar um celular com um cabo que fica desconectando a cada poucos segundos.
levaria uma eternidade ou nunca carregaria completamente. A persistência mantém a conexão de poder. Deixe-me compartilhar uma anedota, talvez uma que ressoe com muitos. Um pastor de uma pequena comunidade, João, era conhecido por sua fé inabalável. Um dia, uma criança da igreja, uma menina de 5 anos chamada Sofia, foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara. Os médicos deram-lhe apenas alguns meses de vida. A comunidade ficou devastada. João, no entanto, não perdeu a esperança. Ele começou a mobilizar a igreja para orar, mas de uma forma diferente. Ele não pedia para que orassem se Deus quisesse, mas para que orassem com a fé que Sofia seria curada, porque Deus já quer. Ele ensinou sobre a fé bíblica, sobre a cura como parte da expiação, sobre a autoridade dos crentes. Ele levou a igreja a um período de oração e jejum focados na cura de Sofia. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. A condição de Sofia parecia flutuar, mas sem melhora significativa. Alguns começaram a desanimar, a questionar, mas João, com sua fé teimosa e persistente, continuou a liderar o clamor. Ele repetia: Deus não é homem para que minta, se ele prometeu, ele cumprirá. Ele insistia que a fé não é sentir, mas crer no que Deus disse. 1 ano se passou. Então, em um exame de rotina, os médicos ficaram chocados. A doença de Sofia não só havia parado de progredir, mas havia sinais de regeneração. Em poucos meses, ela foi declarada completamente curada. Foi um milagre que a medicina não pôde explicar. João sempre disse que não foi sua fé, mas a fé coletiva da igreja, persistentemente aplicada, que abriu o caminho para a manifestação do poder de Deus. Eles não desistiram de crer na promessa de Deus, mesmo quando a evidência física parecia contraditória. A fé genuína e persistente é, portanto, o motor que impulsiona a oração de cura. Ela não se rende ao desespero, não se dobra à incredulidade e não se cansa de clamar. Ela vê o invisível e crê no impossível, porque repousa na palavra inabalável de um Deus que cumpre suas promessas. Mas essa fé poderosa não é cega. Ela é iluminada pelo discernimento. E é exatamente isso que nos leva à próxima verdade, um pilar que muitas vezes é negligenciado, mas que é vital para a eficácia da nossa intercessão. Avancemos, irmãos e irmãs, para a terceira verdade vital que ilumina o caminho da oração pelos enfermos. A necessidade crucial do discernimento espiritual e a compreensão do tempo de Deus. Não podemos abordar a doença meramente como um evento físico isolado. Frequentemente, a enfermidade é uma manifestação multifacetada de causas que podem ser espirituais, emocionais, mentais ou até mesmo naturais, agravadas pela falta de sabedoria. E em todas essas dimensões, o tempo de Deus, sua orquestração divina, desempenha um papel fundamental. Ignorar estas nuances é como tentar extinguir um incêndio pulverizando água na fumaça em vez de atacar o foco do fogo. O discernimento espiritual, concedido pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12:10, permite-nos ver além do superficial, compreendendo a raiz da enfermidade. Nem toda doença é resultado direto de pecado, mas algumas podem ter conexões com a desobediência, a amargura, o estresse crônico ou laços espirituais. O caso de Tiago, 5:14-16, que abrimos este estudo, menciona a confissão de pecados como parte do processo de cura. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso sugere que, em algumas instâncias, pode haver um impedimento espiritual que precisa ser tratado antes que a cura física possa se manifestar plenamente. O discernimento nos ajuda a identificar se há áreas na vida da pessoa enferma que precisam de arrependimento, perdão ou libertação. Além disso, o discernimento nos ajuda a entender a natureza da doença. Há doenças que são parte da fragilidade humana em um mundo caído, outras que podem ser resultado de escolhas de estilo de vida,
e outras ainda que podem ter uma dimensão de ataque espiritual. A oração eficaz considera a fonte e a natureza do problema, permitindo uma intercessão mais direcionada e poderosa. Consideremos a passagem de João 9:1-3, onde Jesus encontra um cego de nascença. Os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Este é um exemplo claro de que nem toda doença é resultado de pecado. O discernimento de Jesus revelou o propósito divino por trás da condição do homem, preparando o terreno para a manifestação da glória de Deus. E o que dizer sobre o momento de Deus? É fácil para nós, com nossa perspectiva limitada, exigirmos a cura agora. Mas Deus opera em sua própria linha do tempo, que é perfeita e sábia. Seu momento não é apenas sobre quando a cura acontecerá, mas sobre como ela se encaixa em seu plano maior para a vida do indivíduo, para a família, para a comunidade e para o avanço de seu reino. Às vezes, a cura instantânea é a manifestação de sua glória. Outras vezes, o processo de doença e cura é usado para refinar o caráter, fortalecer a fé, testemunhar de sua graça ou até mesmo para trazer pessoas a Cristo. Lembremos-nos de Lázaro em João 11. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não correu imediatamente. Ele ainda se deteve 2 dias no lugar onde estava. João 11:6. Lázaro morreu. A princípio, isso pareceu uma falha, uma tragédia, um momento perdido. Mas Jesus tinha um propósito maior em mente. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. O atraso de Jesus não foi uma negligência, mas uma orquestração divina para uma manifestação ainda maior do seu poder e para um testemunho mais impactante. Lázaro não foi curado, ele foi ressuscitado. Isso exigiu fé no processo e confiança no tempo de Deus. O alerta aqui é perigoso. A impaciência e a falta de discernimento podem nos levar a orar de forma genérica, sem eficácia. Podemos estar tentando maquiar uma ferida aberta sem tratar a infecção subjacente. Ou podemos desistir da oração cedo demais, não dando a Deus o tempo para que seus propósitos mais profundos sejam cumpridos através do processo. Não entender o momento de Deus pode nos levar à frustração e até à incredulidade, quando, na verdade, Ele está trabalhando em uma dimensão maior. Imagine que você é um médico e um paciente chega com uma dor intensa. Um médico sem discernimento pode simplesmente receitar um analgésico forte, a oração genérica. A dor pode diminuir temporariamente, mas a causa subjacente, talvez uma apendicite, continua a progredir, podendo levar a consequências graves. Um médico com discernimento, no entanto, fará perguntas, pedirá exames, buscará a raiz do problema. Só então ele prescreverá o tratamento adequado, que pode ser uma cirurgia ou um antibiótico. Da mesma forma, a oração pelos enfermos, quando informada pelo discernimento espiritual, é como o médico que diagnostica a causa e aplica o tratamento certo no momento certo, que pode ser a cura instantânea, a libertação de um espírito, a restauração de um relacionamento ou o arrependimento de um pecado. Permitam-me contar uma anedota real que ilustra o poder do discernimento e a beleza do tempo de Deus. Uma jovem mulher chamada Ana foi atingida por uma doença autoimune rara, que a deixou debilitada e com dores crônicas. Sua igreja orou por ela incansavelmente por anos. Eles oravam por cura instantânea, mas nada acontecia. A frustração começou a se instalar. O pastor da igreja, um homem de oração e com um dom de discernimento, sentiu no espírito que havia algo mais. Ele passou a interceder por Ana de uma forma diferente, pedindo a Deus que revelasse a raiz da enfermidade.
Durante um culto de oração, enquanto os irmãos oravam, o pastor sentiu fortemente que havia uma raiz de amargura profunda no coração de Ana, decorrente de uma injustiça sofrida na infância que ela nunca havia perdoado. Ele se aproximou de Ana e, com muita gentileza e amor, perguntou se havia algo que ela precisava perdoar. Chocada, mas compelida pelo Espírito, Ana confessou a amargura que guardava há décadas. Ali mesmo ela orou, liberando perdão genuíno. Naquele dia, não houve um milagre instantâneo de cura física, mas algo mais profundo começou a acontecer. O espírito de Ana se acalmou, sua paz aumentou. Ela começou a ter pequenos progressos, melhorias graduais que antes eram impensáveis. No decorrer dos próximos meses, enquanto ela continuava a praticar o perdão e a viver em obediência, a doença autoimune começou a regredir. Sua recuperação foi lenta, mas constante, e, eventualmente, ela foi capaz de levar uma vida plena, livre da doença. O momento de Deus não foi instantâneo, mas perfeito. A cura física veio depois que a cura interior, a cura do coração e da alma, foi realizada através do discernimento e da obediência. O discernimento espiritual, combinado com a paciência para com o tempo de Deus, nos capacita a orar com sabedoria, não apenas por sintomas, mas pelas raízes. Isso nos leva à próxima verdade, que nos confronta com a necessidade de nos examinarmos e de valorizarmos a oração em comunidade. Passamos agora, irmãos e irmãs, para a quarta verdade fundamental, uma que nos convida a uma introspecção profunda e a uma valorização renovada da comunidade, a vitalidade da humildade, do arrependimento e da unidade do corpo de Cristo na oração pelos enfermos. Esta verdade nos lembra que a oração não é um ato isolado de um indivíduo heróico de fé, mas um fluxo de poder que é, muitas vezes, mediado pela pureza de vida e pela força da comunhão. É como tentar limpar um poço turvo sem remover a lama do fundo. A água pode parecer mais limpa por um tempo, mas a impureza persistirá. Tiago 5,16 é incisivo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Este versículo coloca a confissão de pecados e a intercessão mútua no coração da dinâmica da cura. Isso não significa que toda doença é resultado direto de pecado pessoal, como já abordamos. No entanto, o pecado não confessado, a amargura guardada, a desobediência persistente ou as divisões no corpo de Cristo podem sim obstruir o fluxo do poder de Deus e a manifestação da cura. A Bíblia nos alerta em Isaías 59:1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A humildade de confessar e o arrependimento genuíno são pontes que restauram a comunhão com Deus e preparam o terreno para sua intervenção. A humildade é a porta de entrada. Ela nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus e a confessar nossas falhas. Arrogância, autojustiça e orgulho são barreiras que impedem a graça de Deus de fluir livremente. O Salmo 51:17 nos diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração contrito e compungido, ó Deus, não desprezarás. Um coração humilde e arrependido é um canal aberto para a cura e a restauração. Além da confissão individual, a unidade do corpo de Cristo é um catalisador poderoso para a cura. Quando a Igreja ora em unidade, em um só coração e uma só mente, o poder liberado é exponencial. O Salmo 133:1-3 celebra a beleza da união fraterna, onde a bênção e a vida são derramadas.
Em Mateus 18:19, Jesus afirma: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. A concordância aqui não é apenas um acordo verbal, mas uma concordância de espírito, de propósito, de fé, uma verdadeira unidade. Quando o enfermo é trazido aos presbíteros da igreja, como Tiago 5 sugere, é o corpo de Cristo em ação. Os presbíteros representam a autoridade e a fé da comunidade, unindo-se em intercessão. Não é apenas a oração de um indivíduo, mas a oração corporativa, a fé coletiva do corpo, que se eleva diante do trono de Deus. O perigo, e aqui reside o alerta, é a negligência da autoanálise e da comunhão. Alguns buscam a cura como um serviço de balcão, sem considerar a condição de seu próprio coração ou a importância de estar em unidade com a comunidade de fé. Pecados ocultos, mágoas não resolvidas, divisões na igreja, tudo isso pode criar fissuras no canal de comunicação espiritual. É como tentar acender uma lâmpada com fios desencapados e em curto-circuito. A energia não chegará ao destino. Além disso, a presunção de que a fé é puramente individual pode nos fazer perder o poder imenso da oração corporativa. Pense na oração como a água que flui através de um sistema de irrigação para nutrir uma planta. A humildade e o arrependimento são como limpar os filtros do sistema, removendo o lodo e os detritos que impedem o fluxo. A unidade do corpo de Cristo é como ter múltiplas bombas e canais de irrigação funcionando em perfeita sincronia, garantindo um suprimento abundante de água. Se um filtro está entupido ou se as bombas estão desincronizadas, a água não chegará à planta em sua plenitude ou não chegará de todo. Um único ponto de obstrução pode comprometer todo o sistema. Vou narrar uma anedota que ilustra esta verdade. Em uma pequena igreja rural, havia uma mulher, Dona Rosa, que sofria de uma doença crônica debilitante há muitos anos. Os membros da igreja a amavam e oravam por ela, mas sem resultados visíveis. O pastor, um homem sábio, começou a perceber uma tensão sutil na igreja. Uma série de pequenas contendas e desentendimentos que, embora não fossem abertos, criavam um clima de desconexão. Ele sentiu que a unidade do corpo estava comprometida e isso poderia estar afetando o fluxo de poder. Em um sermão, ele abordou o tema do perdão e da reconciliação, sem mencionar Dona Rosa. Ele exortou a todos a examinar seus corações, a confessar suas ofensas uns aos outros e a restaurar os relacionamentos quebrados. A igreja, tocada pelo Espírito, dedicou um tempo a isso. Houve confissões públicas e privadas, pedidos de perdão sinceros, abraços e lágrimas. Uma atmosfera de amor e unidade preencheu o lugar como nunca antes. No domingo seguinte, após um momento de comunhão profunda, a igreja se reuniu para orar especificamente por Dona Rosa. A fé não era apenas individual, mas coletiva, unida, purificada pelo arrependimento e pela reconciliação. Enquanto oravam, Dona Rosa sentiu um calor invadir seu corpo, seguido de uma paz profunda. Nos dias seguintes, seus sintomas começaram a diminuir, e em poucas semanas ela estava completamente recuperada. O milagre não foi apenas para Dona Rosa, mas para toda a igreja, que aprendeu que a pureza individual e a unidade coletiva são chaves para destravar o poder de Deus. A cura de Dona Rosa foi um testemunho do poder de um corpo reconciliado e unido em amor e fé. A humildade para se arrepender e a busca diligente pela unidade no corpo de Cristo não são meros adendos à oração. São condições que preparam o terreno espiritual para que a mão de Deus se mova em poder. Mas mesmo com todas essas verdades em mente, precisamos abordar a realidade de que nem toda oração de cura física se manifesta da maneira que esperamos. E isso nos leva à nossa próxima e última verdade, talvez a mais desafiadora, mas igualmente libertadora. Chegamos, amados, à quinta e última verdade fundamental,
que serve como uma âncora para a nossa fé e uma lente para a nossa perspectiva. A dimensão eterna da cura e o propósito inabalável de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando a resposta imediata não se alinha às nossas expectativas. Esta é a verdade que nos protege do desânimo, da desilusão e de uma teologia superficial e nos conduz a uma fé madura e resiliente. É como entender que a jornada não termina na primeira estação, mas que há um destino final glorioso. Em nosso desejo fervoroso por cura física, é fácil esquecer que Deus tem um plano muito maior para nós. Um plano que abrange nossa totalidade, espírito, alma e corpo, e que se estende pela eternidade. A cura física é um aspecto maravilhoso da provisão de Deus, um sinal de seu reino vindouro. No entanto, ela não é o único ou o propósito supremo. O propósito maior de Deus é nossa conformidade à imagem de Cristo, Romanos 8, 29, nossa santificação e, finalmente, a vida eterna em sua presença, onde não haverá mais dor, doença ou morte. Apocalipse 21, 4. Às vezes, mesmo com fé genuína, discernimento espiritual, humildade, arrependimento e unidade, a cura física não acontece no tempo ou da maneira que esperamos. Isso não invalida o poder de Deus nem a nossa fé. Pelo contrário, nos convida a aprofundar nossa compreensão de seus propósitos soberanos. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres de fé que não foram fisicamente curados ou que enfrentaram sofrimento prolongado. Pense no apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, ele fala de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele orou 3 vezes para que isso fosse removido, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho não foi removido. Deus tinha um propósito maior em permitir aquela aflição, manter Paulo humilde e dependente de sua graça. A força de Deus se manifestou na fraqueza de Paulo, e através disso, o Evangelho foi poderosamente pregado. A cura de Paulo não foi física, mas espiritual, na aceitação da graça de Deus em sua fraqueza. Outros exemplos incluem Trófimo, a quem Paulo deixou em Mileto doente, 2 Timóteo 4:20, e Epafrodito, que esteve doente quase à morte, Filipenses 2:27, embora tenha se recuperado. A Bíblia não esconde a realidade da doença e do sofrimento na vida de crentes, mesmo aqueles cheios do Espírito Santo. O alerta mais crítico aqui é contra a teologia da prosperidade extrema, que insinua que toda doença é resultado de falta de fé ou pecado, e que a cura física é sempre uma garantia para o crente que ora corretamente. Essa visão é cruel, pois culpa a vítima e gera desilusão e condenação quando a cura não acontece. Ela desconsidera o fato de que vivemos em um mundo caído, que estamos sujeitos à fragilidade humana e que Deus tem propósitos maiores que nem sempre se encaixam em nossa visão limitada de sucesso. Imagine um pai construindo uma casa para seu filho. O filho pode querer que a casa seja construída em um dia ou que tenha apenas certas características. Mas o pai, com sua sabedoria e conhecimento de engenharia e materiais, sabe que uma casa precisa de fundações profundas, de tempo para a cura do concreto, de um planejamento que a torne resistente ao tempo e funcional para a vida inteira. O filho pode não entender o processo ou os detalhes da construção, mas o pai tem um propósito maior, uma casa segura, durável e perfeitamente adequada para o futuro do filho. Da mesma forma, Deus, o arquiteto supremo de nossas vidas, está construindo algo muito maior que apenas a nossa saúde física presente. Ele está moldando nosso caráter, nossa fé e nosso testemunho para a eternidade, e às vezes o processo inclui o sofrimento e a espera. A cura física é uma dádiva maravilhosa, mas a conformidade à imagem de Cristo é o propósito supremo. Deixe-me contar uma anedota profundamente tocante e, para muitos, libertadora. Há alguns anos, conheci um casal, Marcos e Sara,
cuja filha, Laura, de 8 anos, foi diagnosticada com um câncer agressivo e incurável. Marcos e Sara eram pessoas de fé profunda, e sua igreja os cercou de orações incessantes. Eles praticaram as 4 verdades anteriores, oraram com fé, discerniram as raízes emocionais e espirituais, buscaram o arrependimento e estavam em total unidade com a comunidade. Milagres menores aconteceram, como a remissão temporária do câncer ou o alívio da dor, o que alimentava a esperança. Mas, apesar de toda a fé, todas as orações e todo o amor, a condição de Laura continuou a piorar. A fé do casal foi testada ao limite. Eles se debateram com a questão do porquê. Por que Deus não curaria sua preciosa filha, mesmo com tanta oração e fé? Em meio à dor excruciante, eles foram forçados a buscar uma verdade mais profunda. Foi então que eles começaram a entender a 5ª verdade, a perspectiva eterna. Eles perceberam que, embora desejassem ardentemente a cura física de Laura nesta vida, o propósito maior de Deus era a sua salvação eterna, sua paz na presença do Pai, e que a vida de Laura, mesmo em seu sofrimento, estava glorificando a Deus de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. Laura, em sua fraqueza, tornou-se um testemunho vivo de fé, esperança e paz. Sua doçura e seu amor por Jesus, mesmo diante da morte, tocaram centenas de pessoas. Profissionais de saúde, amigos descrentes, até mesmo outros pais enlutados foram atraídos pela luz que irradiava dela e de seus pais. O funeral de Laura não foi um evento de desespero, mas um testemunho poderoso da soberania de Deus e da esperança da ressurreição. Marcos e Sara nunca viram a cura física de Laura aqui na Terra, mas eles testemunharam uma cura muito maior. A cura de corações, a salvação de almas e a glória de Deus manifesta através da vida e da morte de sua filha. Eles aprenderam que a fidelidade de Deus não se mede apenas pela cura física, mas por sua presença em todas as circunstâncias e pela realização de seus propósitos eternos, que são sempre para o nosso maior bem e sua maior glória. Esta verdade não anula as outras, mas as complementa, fornecendo um arcabouço teológico robusto que permite à nossa fé perseverar mesmo quando a resposta não é a esperada. Ela nos convida a confiar na sabedoria de Deus, que vê o fim desde o princípio, e a amar a Jesus acima da cura física. É a verdade que nos liberta da frustração e nos ancora na esperança inabalável da eternidade. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta profunda jornada pelas 5 verdades fundamentais que transformam a maneira como oramos pelos enfermos. Percorremos um caminho que nos levou da superfície da súplica à profundidade da colaboração divina, da incerteza à convicção inabalável, da passividade à ativação da fé, da superficialidade à introspecção e à comunhão, e, finalmente, da perspectiva limitada do agora à glória da eternidade. Recapitulemos, para que estas verdades sejam gravadas em sua mente e coração. A base primeira. Verdade nos lembrou da soberania divina e da oração humana como um elo indissolúvel na cura, ensinando-nos que Deus é soberano e sua vontade de curar já está estabelecida, e nossa oração é para alinharmos-nos a ela. A segunda. Verdade enfatizou a imperativa essência da fé genuína e persistente na oração de cura, mostrando que a fé é a convicção que move o poder de Deus e que a persistência é vital. A terceira verdade revelou a importância do discernimento espiritual e do momento de Deus, para compreendermos a profundidade da enfermidade e confiarmos na orquestração divina. A quarta verdade nos convocou à humildade, arrependimento e à unidade do corpo de Cristo, destacando como a pureza individual e a comunhão coletiva restauram o caminho para a intervenção divina. Finalmente,
A quinta verdade nos deu a perspectiva eterna da cura e o propósito de Deus em todas as circunstâncias, ensinando-nos a olhar além da resposta imediata e confiar nos propósitos maiores de Deus, mesmo quando a cura física não se manifesta como esperamos. Estas 5 verdades não são meras informações teóricas. Elas são chaves, ferramentas espirituais, que, quando empunhadas com fé e obediência, têm o poder de transformar não apenas a sua prática de oração, mas o mundo ao seu redor. Elas o capacitam a ir além de uma oração passiva e hesitante para uma intercessão ousada, fundamentada e eficaz. Elas o convidam a ser um instrumento nas mãos do Pai, um agente de seu reino que traz cura, não apenas física, mas espiritual e emocional, àqueles que sofrem. A oração pelos enfermos, quando praticada com essa sabedoria bíblica, transcende a mera tentativa e se torna um ato de fé poderoso, um ato de amor profundo e um ato de adoração que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Que você não se contente mais com uma oração superficial, mas mergulhe nas profundezas da palavra, permitindo que o Espírito Santo o guie em cada intercessão. Que sua fé seja fortalecida, seu discernimento aguçado e seu coração incendiado por um desejo ardente de ver o reino de Deus manifestado na terra. Se este estudo incendiou sua alma e o impulsionou a uma busca mais profunda pela palavra e pelos caminhos de Deus, quero fazer um convite especial. Nossa jornada de aprendizado e fé não termina aqui. Há muito mais a ser desvendado, mais verdades a serem reveladas que o capacitarão a viver uma vida cristã plena e poderosa. Para dar o próximo passo nesta jornada de fé, convido você a clicar no próximo vídeo que está aparecendo agora em sua tela final. Nele, continuaremos a aprofundar-nos nas Escrituras, desvendando mais mistérios e verdades que o guiarão em seu caminho com Cristo. Não perca esta oportunidade de prosseguir em sua jornada de conhecimento e transformação. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Até o próximo estudo, onde a palavra nos espera com mais revelações. Que Deus o abençoe ricamente.